Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Top 10 Curiosidades. Aqui você confere as maiores curiosidades do mundo e tem as novidades em primeira mão, com vídeos toda semana. Hoje, vivemos em um mundo extremamente conectado e cheio de tecnologias a nosso dispor. Temos meios de comunicação que nos permitem falar com pessoas em qualquer lugar do mundo e meios de transporte que nos levam de um lado para o outro do planeta em algumas horas. No entanto, nem sempre foi assim. A espécie humana surgiu há cerca de 350 mil anos na região leste da África e os comportamentos sociais que conhecemos hoje começaram a surgir há mais ou menos 50 mil anos. Naquela época, as pessoas viviam em formato de tribos, um agrupamento de no máximo algumas centenas de humanos que possuíam costumes, língua e tradições em comum. O detalhe é que, até hoje, existem humanos que ainda se organizam em tribos isoladas da sociedade e parecem estar paradas no tempo da evolução humana. No vídeo de hoje, vamos conhecer as 5 tribos mais isoladas do mundo, onde elas estão, quais são seus costumes e o que faz delas uma viagem no tempo da história humana. Essas pessoas vivem de maneira totalmente autossuficiente, sobrevivendo da caça e da coleta, além de serem grandes fontes de informação para antropólogos que estudam a forma como a humanidade se desenvolveu ao longo do tempo. Mas antes de começar, deixe seu like para dar uma força ao nosso conteúdo e se inscreve no canal para ver vídeos novos toda semana com as maiores curiosidades do mundo. Agora, vamos para a nossa lista. Tribo Nukaki-Maku. Nukaki é um povo indígena que vive na floresta úmida tropical entre os rios Guaviare e Inírida, no departamento de Guaviare, na Colômbia, América do Sul. Eles estão localizados em uma região praticamente isolada, rodeados apenas da floresta tropical colombiana. Essa tribo tem aproximadamente 550 membros e sua localização exata nunca é definida, pois o grupo se desloca com frequência dentro da região. A tribo Nukaki-Maku tem como característica ser uma referência em caça, se utilizando de dardos venenosos para atingir os animais na floresta e até mesmo invasores que chegarem desavisados às proximidades da tribo. Esse povo indígena conseguiu se manter isolado por muito tempo, tendo seu primeiro contato apenas em 1988, quando muitos de seus membros visitaram a cidade de Calamar, na Bolívia. No entanto, o contato teve uma consequência drástica para a tribo, pois os membros que voltaram levaram doenças raras como a malária e o sarampo, o que acabou dizimando quase metade da população Nukaki. Por conta desse incidente e de constantes invasões de terra da tribo, os Nukaki hoje são considerados ameaçados de extinção. Os Likov. A descoberta dessa tribo foi bastante particular. Em 1978, um grupo de geólogos russos à procura de depósitos de ferro repararam numa cabana de madeira nos remotos bosques da Sibéria. Ao se aproximarem, encontraram uma família vestida de serapilheira, comendo com taças de madeira feitas à mão e que aparentemente viviam na floresta. A família encontrava-se abraçada, inundados de medo, e a gritar aos visitantes: "Estamos a pagar pelos nossos pecados." Mais tarde descobriu que os Likov não eram os únicos a viverem isoladamente do resto do mundo, nas florestas da Sibéria até 1990. Tratava-se de membros de uma seita russa que se separou da igreja no século XVII. Tendo sido perseguidos, alguns fugiram para outros países e outros decidiram que a Sibéria era isolada o suficiente para estarem a salvo. Eles conseguiram, durante 3 séculos, viverem isolados do mundo, do progresso e das guerras. Tribo Surma. A tribo Surma é uma das mais isoladas da Etiópia. A região em que habitam é bem próxima do que é considerado o berço da humanidade, e por isso estima-se que seus habitantes residam nessa região desde os primórdios da espécie humana. Você provavelmente já viu imagens de um aspecto característico da tribo Surma: os discos usados nos lábios. Esse acessório tem um motivo forte. Na época em que foram adotados, o objetivo era desfigurar os rostos das pessoas para evitar que os traficantes árabes os levassem. Atualmente, os discos se tornaram tradição e até um símbolo de beleza para os Surma. As mulheres têm seus dentes inferiores removidos quando adolescentes e depois o disco é inserido no lábio, esticando cada vez mais até atingir o tamanho desejado. Outra característica da tribo é a sacrificação.
uma técnica que consiste em produzir cicatrizes no próprio corpo através de instrumentos cortantes, geralmente feitos após matar um inimigo para demonstrar força. Um exemplo de sacrificação mostrado na cultura pop é o personagem Eric Killmonger do filme Pantera Negra, que possui cicatrizes nas costas para cada inimigo derrotado. A rotina dos jovens da tribo é composta pela maior parte do tempo longe de suas casas, cuidando dos seus rebanhos. Enquanto estão fazendo essa tarefa, eles se alimentam de uma mistura de leite de vaca com sangue. Os rebanhos são muito relevantes para os Surma e os indivíduos masculinos são julgados pela quantidade de gado que possuem, podendo se casar apenas quando tiverem 60 cabeças de gado ou mais. Tribo Akuntsu. A tribo Akuntsu é formada por um povo indígena brasileiro localizado na floresta amazônica na Rondônia. No entanto, diferente das outras tribos que vimos até agora, essa tribo é formada por apenas 5 membros. O primeiro contato oficial com a tribo foi feito pela FUNAI em 1995. Mas essa não foi a primeira vez que os Akuntsu tiveram contato com a civilização. Os especialistas acreditam que em meados de 1980 ocorreu o último grande conflito da tribo com os brancos. Esse conflito gerou um massacre que quase extinguiu os Akuntsu. A tribo fala uma língua denominada Akuntsu, que não pode ser compreendida por pessoas de fora. Atualmente, esse povo é muito resistente ao contato com a sociedade por conta do seu histórico de conflitos que reduziu bastante a quantidade de membros e os torna ameaçados de extinção. Tribo Sentinela. Os sentineleses, como são chamados os integrantes da tribo, vivem na Ilha Sentinela do Norte, que fica entre a Índia e a Tailândia. Especialistas acreditam que existam cerca de 150 pessoas na tribo, compostas por povos indígenas e andamaneses. Os membros da tribo Sentinela são alguns dos mais isolados do mundo, sendo pouco conhecidos nos próprios países que ficam vizinhos à ilha. Além disso, o povo é bastante fechado e sempre respondeu com ataques de flecha a qualquer tentativa de aproximação da civilização. Em 2018, a atenção da mídia se voltou para os sentineleses, quando um jovem americano foi morto com flechas ao tentar se aproximar da tribo. Outro incidente conhecido ocorreu em 2004, após um tsunami que afetou a bacia do Oceano Índico. As autoridades da Índia usaram helicópteros para verificar a situação da tribo e foram recebidas com flechas. A tribo também é considerada um dos povos mais primitivos e ameaçados da Terra. Isso porque, ao se isolar da civilização, também não possuem imunidade para as doenças que podem ser levadas. Essa situação faz com que o risco de extinção ao contato com a sociedade seja bastante alto e, por isso, a visitação à ilha é proibida. E aí, o que achou das 5 tribos mais isoladas do mundo? Você sabia que existiam pessoas vivendo tão longe da sociedade ainda hoje? Deixa aqui então seu comentário se quer ver mais conteúdos do tipo. Curta o vídeo para fortalecer o canal e não se esquece de se inscrever para ver vídeos toda a semana.